E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus, o dono da nossa alma, o dono da nossa vida. Obrigada a Deus por mais esse dia, por hoje, o primeiro dia da semana, que seja uma semana de muitas bênçãos, de muitas vitórias e de muitas conquistas. E aí, me conta como é que vocês estão? Está tudo certinho por aí? Por aqui está tudo na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Obrigada a todos vocês por sempre estar aqui nos acompanhando. E aqui está chovendo, chuva, frio e vento. Hoje domingão e o nosso dia tá assim, ó. Acho que dá para vocês verem aqui fora como é que tá o nosso tempo. Mas gratidão, Deus, o mais importante é a gente ter a bênção de Deus, porque quando a gente tem a bênção do Senhor, quando somos abençoados, Deus proverá em todas as situações, não é verdade? E você que está me escutando, você sim também tem a bênção do Senhor. Receba a bênção de Deus sobre o teu lar, sobre o teu coração e sobre a sua família. Enquanto você está me escutando, vai abrindo sua Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 13. Mateus 14, 13. Vamos ouvir um pouquinho mais, aprender ainda mais sobre a palavra do nosso Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos muda, ela nos molda, ela nos transforma, ela faz aumentar ainda mais a nossa fé e a nossa confiança nesse Deus tão lindo e tão maravilhoso. E olha, daqui a pouquinho nós estaremos fazendo uma oração pedindo a Deus para te abençoar e abençoar também o seu lar e toda a sua família. Mas antes, então, vamos ler a palavra do Senhor. Você crê em milagres? Você acha que o Senhor Jesus, ele é capaz de fazer milagres? Ele é um Deus de providência? Vamos aprender através das escrituras o que é que fala as escrituras sagradas, né, sobre o nosso Senhor Jesus. Então diz assim, olha, a primeira multiplicação de pães e peixes. A primeira multiplicação, o primeiro milagre da multiplicação foi esse que Jesus fez dos pães e dos peixes. Vamos ler? Vamos aprender? Então diz assim, olha, ouvindo Jesus isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Primeiro, por que Jesus se afastava? Por que ele se retirava, ele se afastava e ele ficava em um lugar deserto? Ele subia ao monte muitas vezes sozinho. Para quê? Para orar. Para ficar sozinho, para orar e buscar a presença do nosso Deus. Você vê que o Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, ele muitas vezes se retirava, se afastava de todos, ficava sozinho para orar. Por que ele orava? Para buscar forças, para que Deus o fortalecesse, para que ele continuasse ali no caminho do nosso Deus, do Todo-Poderoso, para que ele continuasse sendo um instrumento de Deus para poder cumprir-se, né, as escrituras sagradas. Você tem orado? Você tem feito os teus propósitos de oração também? Porque olha, nós temos que orar. Quando a gente ora, a gente se aproxima ainda mais do nosso Senhor. E quanto mais a gente ora, mais nós somos abençoados. Eu já falei que o lugar mais alto que um cristão, que a pessoa conhecedora da palavra de Deus, ela pode chegar, ela pode alcançar, é de joelhos dobrados perante o Senhor. Quando você dobra os teus joelhos e você começa a orar, falar com Deus, acredite, esse é o lugar mais alto que você consegue alcançar, porque você consegue alcançar através da tua oração, dos teus joelhos dobrados, você consegue chegar até os céus. A tua oração, ela faz com que Deus olhe para a tua vida e te abençoa, para que ele abra portas, para que ele faça milagres. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus, muitas vezes ele se retirava, ele ficava sozinho para poder orar, para buscar a presença de Deus. Olha o exemplo do nosso Senhor Jesus, sendo o Filho do Deus Altíssimo, mas ele, né, nos dá o exemplo de que ele buscava. Nós também temos que buscar. Se Jesus, o Filho do nosso Deus, buscava, quanto mais nós, seres humanos, o quanto nós temos que buscar pela presença de Deus, o quanto nós temos que dobrar os joelhos e orar perante o nosso Senhor, não é verdade? E diz assim, ó, continuando, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Olha só, então quando Jesus, né, ele voltou
depois que ele foi, se retirou, que ele voltou, ele viu aquela multidão de pessoas. Pessoas que estavam ali enfermas, que precisavam ser curadas. E o que a Bíblia fala? Que Jesus se compadeceu delas e Jesus curou aquelas pessoas. Jesus fez milagres naquele momento, porque ele só fazia milagres. Então diz assim, olha, ao cair a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Olha só, os discípulos estavam preocupados, por quê? Porque o lugar onde eles estavam era um lugar deserto. E quando a Bíblia fala que já era adiantada a hora, ou seja, já estava escurecendo, e como é que ia fazer com aquela multidão em pleno deserto? Olha só a preocupação dos discípulos. Mas você acha que Jesus estava preocupado com o deserto, com o que as pessoas iam comer? Jesus não estava preocupado. A preocupação do Senhor Jesus era de fazer milagres, era de mudar a vida daquelas pessoas, porque Ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Então diz assim, ó, porém, ó, continuando diz assim, ó, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem algo para si, para poder comer. Ou seja, a preocupação dos discípulos é porque tinha uma multidão de pessoas, tinha homens, mulheres, crianças, e como é que ia fazer? No lugar deserto não se tem nada, não se tem alimento, não se tem nada. Então a preocupação dos discípulos era: despede as multidões, manda a multidão embora, porque eles vão voltar pelas aldeias, vai encontrar lugares abertos, vão comprar alimentos para poder comer, saciar a fome. Mas olha o que o Senhor Jesus disse. Jesus, porém, lhes disse: não precisais retirar-se, dar-lhe vós mesmos de comer. Olha só o que Jesus falou para os discípulos. Não precisa a multidão se retirar. Vocês mesmos, meus discípulos, meus apóstolos, vocês mesmos vão dar para essa multidão o que comer. Mas como se não tinha nada? Olha só o que a Bíblia diz, ó. Mas eles responderam: não temos aqui a não ser 5 pães e 2 peixes. Imagine aí, tem pessoas que sozinha ela já come 5 pães e 2 peixes, não é verdade? Porque tem gente que come bastante, não é? Você come bastante? Tem alguém na tua casa que é o mais comelão de todos? Pois é, no lar sempre tem aquele que come mais, não é verdade? Mas é tão bom a gente comer aquilo que é saudável, né? Aquilo que é abençoado, é muito bom mesmo. A gente tem que comer para a gente poder ter o nosso corpo saudável, não é verdade? Então Jesus disse: olha, dai mesmo vocês de comer para a multidão. Então disse, olha só o que Jesus disse: trazei o que tem. Traz os 5 peixes, né, os 5 pães e os 2 peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, mandou, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Olha só a importância, olha o exemplo de Jesus, olha o que Jesus fez. Ele pegou os 5 pães, os 2 peixes, ele levantou para os céus, ele levantou os olhos, ele levantou para os céus e ele abençoou. Você abençoa o alimento que você come? Você abençoa o teu lar? Você abençoa a tua família? Você é uma pessoa que abençoa, né, o seu trabalho, agradecendo a Deus pelo seu trabalho? Nós temos que agradecer a Deus por tudo, pelo alimento, pela nossa saúde, pela nossa vida, pelo lar que nós temos. Muitas pessoas, né, não têm um lar para morar. Você tem um lar, mas você nem agradece. Você de repente tem a tua casa própria. Quantas são as pessoas que estão sendo despejadas porque estão com dificuldades financeiras, não conseguem pagar o aluguel em dia, estão sendo despejadas, não tem para onde ir? Agradeça a Deus pelo teu lar, por mais simples que seja, mas você não paga aluguel. E você às vezes é tão ingrato que não agradece, ainda reclama porque não acha bom onde você mora. Deixa de ser mal agradecido e aprenda a agradecer. Porque olha o que Jesus fez, ele levantou para os céus e ele abençoou. E sabe o que aconteceu quando o Senhor abençoou aqueles alimentos? Olha só, depois tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes à multidão. Olha só,
todos comeram e se fartaram. Olha só, Jesus abençoou os alimentos que eram pouco, que não dava nem para ele e os discípulos praticamente, porque é Jesus e os discípulos, que são 12 discípulos, com Jesus 13. Ou seja, aqueles 5 pães e os 2 peixes não dava nem para eles se alimentar. Mas, olha só, quando ele abençoou, houve a multiplicação. Aquele alimento que era pouco se multiplicou. Ou seja, quando a gente abençoa, o milagre acontece, multiplica. O que você tem multiplicado na tua vida? A bênção do Senhor, né? Você tem multiplicado as bênçãos de Deus pela tua gratidão, por você agradecer? Ou será que você está multiplicando maldição na tua vida pela forma de você ser uma pessoa ingrata? Seja grato para que Deus possa te abençoar. Então diz assim, ó, todos comeram e se fartaram. E depois, ó, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Olha só, louvado seja Deus, o Deus que multiplica, o Deus de milagre, o Deus que faz. Já parou para pensar quantas bênçãos Deus quer derramar na tua vida? Não são poucas, são muitas. Olha só, Jesus, ele multiplica, ele prospera, ele dá em abundância. Porque olha, talvez você só vive preocupado. Você vive preocupado e você não abençoa nada na tua vida. E você observa que a situação só está indo de mal a pior. Comece a abençoar para que as bênçãos venham se multiplicar na tua vida. Porque ó, Jesus abençoou, houve a multiplicação, houve a prosperidade. Então aprenda com o Senhor Jesus a ter prosperidade na tua casa, a ser uma pessoa muito abençoada, porque quando a gente abençoa, o milagre acontece. Houve o milagre da multiplicação. Já pensou Jesus ter que despedir daquela multidão porque não tinha o que dar para comer? Mas não, com o Senhor Jesus a bênção é completa. Então não se preocupe, porque a bênção do Senhor, ela virá sobre a tua vida em todas as áreas, de todas as formas e de todas as maneiras. Basta que você creia, que você confie, porque onde Jesus está, nada falta. Onde Jesus está, não tem miséria. Há prosperidade, há abundância, há fartura, há solução, há milagre, a bênção. E a bênção do Senhor não vai faltar na tua casa e na tua família. Eu quero que você medite nesta mensagem que você ouviu hoje. Medite a semana toda e creia no milagre da multiplicação, que multiplique as bênçãos do Senhor também sobre a sua vida. Agora vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração para que Deus ele possa te abençoar. Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como essa chuva cai aqui fora nesta hora, Senhor, que entre também e que caia na vida destas pessoas a tua bênção. Assim como essa chuva, meu Deus, venha molhar essa terra, que esta oração venha molhar o coração destas pessoas de fé, de esperança, de certeza. Que estas pessoas possam, meu Deus, acreditar em Ti, para que o Senhor possa fazer o grande milagre, a grande transformação. Eu não sei o que é que estas pessoas precisam, mas eu sei que Tu és o Deus que tudo pode. Tu és o Deus que entra com providência. Então abençoa de todas as formas e de todas as maneiras. Que você seja muito abençoado. Receba a multiplicação do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre a tua família. E você que crê, diga amém, que assim seja e graças a Deus. Seja abençoado pelo poder do Senhor durante toda esta semana. Onde você colocar as tuas mãos, que você prospere, que os milagres aconteçam sobre a tua vida. Olha, se você quer oração, deixe o teu nome, nome da tua família aí nos comentários. Eu estarei orando por todos vocês. Vocês estão em todas as minhas orações, que eu coloco no meu caderninho, e eu oro a Deus, apresentando ao Senhor a tua vida. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada por estar nos acompanhando. E não esqueça que não existe sorte. Existe Deus, é Deus, tudo é Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Até domingo que vem no nosso próximo encontro. Olha, e não se esqueça,
Muita chuva, muito frio, muito vento, mas se protejam. Deus abençoe. Beijo no teu coração. Tchau, tchau.